Meus pontos estouraram e minha ferida abriu. O que eu faço? A gente recebe algumas pacientes com essa queixa e esse alarme. Mas a primeira mensagem que eu tenho que te dizer é: calma. Eu vou te trazer alguns números para você entender sobre a diferença da incidência da abertura da ferida na mamoplastia, na abdominoplastia, e você vai entender que isso não depende só da cirurgia que você faz, mas também que tipo de paciente você é. Antes de eu te contar essa história, clica aqui no sininho, se inscreve no canal para você receber notificação de todos os vídeos que a gente vem lançando de pré e pós-operatório, em especial de cirurgia plástica. Antes de falar sobre a abertura da ferida, vamos entender que tipo de abertura pode ser essa. O que a gente chama de deiscência é um afastamento das margens da ferida. Só que esse afastamento ele pode ser parcial, portanto, apenas uma pequena abertura na sua porção superior, pode ser completa, de modo que toda a margem da ferida se afasta. E essa pode gerar maiores complicações. Porém, essa é muito mais rara. E por que eu falei para vocês terem calma? Porque a deiscência parcial, que é bem superficial, na maioria das vezes é corrigida logo na sequência, tão logo a fase inflamatória, a ferida mais vermelha passe e a gente faz alguns pontos para fechar e ficar tudo normal. Quando a gente não faz isso porque é tão pequeno, é porque a gente acredita que a cicatriz não vai sofrer uma alteração por conta dessa abertura muito pequena. Diferente dessa deiscência completa, onde precisa se ter atenção se há uma exposição, por exemplo, do implante, de um tecido nobre, como um músculo ou qualquer outro órgão, a depender da cirurgia realizada. Agora que você já entendeu a diferença da parcial para completa, vamos entender quais são os fatores de risco e quando esperar que isso pode acontecer. Tem um estudo lançado sobre mamoplastia redutora que apontou que cerca de 9% das pacientes apresentaram deiscência. Significa dizer que a cada 11 pacientes, uma apresentou deiscência. Se você parar e perguntar para essa uma paciente se isso foi um fator que gerou uma decepção nela, eu tenho experiência para te dizer que não vai ser isso que vai impactar de sobremaneira nem na experiência, nem no resultado dela. Contudo, para que isso aconteça e o impacto não seja marcante nesse processo de pós-operatório, ela precisa ter sido assistida e entender sobre essa evolução de uma cicatriz. O principal apontado foi o tabagismo, que elevou significativamente o número de pacientes com abertura de cicatriz. Quando a gente fala sobre abdominoplastia, os números mudam, principalmente se associado a fatores de risco e a história da paciente. Por quê? Como eu falei para vocês, na mamoplastia eram 9%, aqui na abdominoplastia é 8%, ou seja, é muito semelhante. Porém, se essa paciente for uma paciente que foi submetida, por exemplo, à cirurgia bariátrica, esse número aumenta para quase 30%. Ou seja, 1 a cada 3 pacientes devem desenvolver abertura da ferida e possivelmente evoluir lá no fim com alargamento da cicatriz. Por que isso impacta tanto? De 8% num público geral para 29% para uma paciente que foi submetida à cirurgia bariátrica. Porque nesta paciente em especial, muitos fatores estão associados, desde desnutrição, alteração do colágeno, mas o ponto que eu quero trazer aqui é o quanto é importante avaliar os aspectos relacionados à paciente. E esses aspectos foram estudados para que a gente possa ter uma avaliação do risco do procedimento para cada um. Portanto, quais são os fatores que levam ao maior risco de deiscência num pós-operatório de abdominoplastia? São eles: tabagismo, obesidade, idade maior do que 40 anos, diabetes. Esses são os principais fatores de risco para deiscência num paciente de abdominoplastia. Agora que você já entendeu a diagnosticar os tipos diferentes de deiscência, a incidência diferente de cada um dos procedimentos, a depender dos seus fatores de risco, você também pode entender o porquê que eu falei para você ficar mais calmo. Porque o processo de pós-operatório pode cursar com isso. E caso isso aconteça, não necessariamente vai gerar uma experiência ruim. No fim do teu processo, o seu resultado
pode apresentar apenas um alargamento de cicatriz que tem tratamento. Inclusive, é a parte 2 desse vídeo aqui que eu vou deixar no link da descrição, com exemplos de alargamento de cicatriz, o processo da correção e o acompanhamento no pós para que uma paciente que eventualmente teve uma deiscência, evoluiu com o alargamento, possa desfrutar de um resultado de uma cicatriz mais harmoniosa, sem que possa comprometer o resultado estético final e também a exposição que ela quer ter daquela região. Gostou desse vídeo aqui? Deixa o like e se inscreve no canal para que você receba todos os outros vídeos com um monte de informação sobre pós-operatório, em especial de cirurgia plástica. E encaminha também para aquela sua amiga que está se preparando para fazer a cirurgia e ela não quer viver na surpresa do pós-operatório.